Eu já lutei por negros e operários. Te enfrentei, venci, fiz São Januário. Que honra ser. Que honra ser vascaíno. Saiba que eu sou vascaíno com muito prazer. É muito bom estar do lado certo da história. Hoje se comemora 100 anos da resposta histórica vascaína. Uma luta que o Vasco fez vai se posicionar a favor dos seus atletas negros, pobres, operários, bancados pelos portugueses, pelos comerciantes portugueses, imigrantes portugueses, né? O Vasco é inclusão, o Vasco é história. E essa história de inclusão, de igualdade, de respeito, incomodava muito os clubes da Zona Sul, que proibiram o Vasco de jogar o campeonato. E o Vasco se posicionou e falou: se for desse jeito, eu também não quero. Se eu tiver que abrir mão dos meus jogadores negros, pobres e operários, eu não vou jogar esse campeonato. E não jogou. E criou-se uma nova liga. O Vasco acabou ganhando essa liga. E anos depois tiveram a união. Então o Vasco é resistência. O Vasco é luta. Se não fosse o Vasco, para você que não sabe a importância desse ato, os mais jovens, por exemplo, que curtem hoje o futebol, se não fosse o Vasco, meus queridos, não teríamos um Mbappé, não teríamos um Vinícius Júnior, não teríamos nenhum jogador negro jogando. Não fosse o Vasco, não existiria Pelé. Se não fosse o Vasco, não teríamos Barbosa. Não teríamos grandes jogadores negros que passaram e mudaram a história do futebol. Então, se não fosse o Vasco, se não fosse esse ato do Vasco, o futebol seria outro. O mundo seria outro. Parabéns ao Vasco. Parabéns à torcida do Vasco. E o Vasco é isso. É luta, é resistência, é vanguarda. O Vasco até hoje continua brigando contra os clubes da Zona Sul pelo simples direito de jogar no Maracanã. Continuamos lutando. E, por incrível que pareça, né, mesmo numa seca de títulos, a sua torcida continua crescendo e se renovando. A garotada vascaína, enquanto houver um coração infantil, o Vasco é imortal. Parabéns, Vasco. Parabéns à sua torcida, parabéns pela sua história, parabéns pela sua luta e parabéns pelo seu posicionamento.